Terror dos demônios, página 295 do livro Consagração a São José. Ó glorioso São José, rogai por mim, assisti-me e defendei-me de Satanás. Santo Antônio Maria Claret. Depois da Virgem Maria, os demônios temem São José mais do que qualquer outro santo. O diabo tem mais medo de São José do que do Papa. Como isso é possível? O Papa não é o vigário de Cristo? Sim, mas o Papa é apenas o vigário de Cristo, não é o Pai de Cristo. O vigário de Cristo possui autoridade sobre o corpo místico de Cristo, a Igreja, mas São José tem o dom e o poder extraordinários da intercessão paterna no céu. O poder de São José é maior do que o do antigo José, do que o de Moisés, de Josué e do que o de São Pedro, Beato Guilherme José Chaminade. O poder de São José é realmente extraordinário. Somente ele porta o título de terror dos demônios. O que faz esse título singular ser tão extraordinário é o fato de São José não ter sido papa, sacerdote, monge ou mártir. São José era leigo. Como a maioria dos leigos, é pai e marido. É sua paternidade amável, em especial, que lhe dá um poder de intercessão extraordinário. Você já ouviu falar do Beato Bartolo Longo, que viveu em fins do século XIX e começos do XX? Nasceu em Lanciano, na Itália, no seio de uma família católica devota. Na juventude, estudou direito na Universidade de Nápoles. Depois de deixar-se arrastar por diversas ideologias políticas, tornou-se anticatólico, opondo-se radicalmente ao que acreditava serem contos da carochinha do catolicismo. Em pouco tempo, passou da adesão a ideologias nacionalistas ao envolvimento com o espiritismo. Isso o levou a participar de diversas sessões e, por fim, a ordenar-se sacerdote de Satanás. O envolvimento com o ocultismo e o espiritismo deixou Bartolo vazio e infeliz. Sofreu alucinações, pesadelos torturantes, esgotamento nervoso, males do corpo e depressão severa. Em busca de orientação, procurou um amigo e um padre dominicano e começou a experimentar uma conversão radical. Temendo pela própria alma, renunciou ao espiritismo e às suas práticas e retornou ao catolicismo da juventude. Em agradecimento pela sua libertação do ocultismo, ingressou na Ordem Terceira dos Dominicanos e dedicou a vida à difusão do rosário, principalmente renovando a fé católica na antiga cidade de Pompeia e construindo ali a Basílica de Nossa Senhora do Rosário. Era muito devoto de São José. Rezava a ele todos os dias e tinha um carinho especial pelo seu título de terror dos demônios. Bartolo tinha um amor tão grande por São José que escreveu um volumoso livro de meditações e orações ao santo para ser usado no mês de março. Bartolo Longo, ex-sacerdote satânico, foi beatificado por São João Paulo II em 1980. É uma grande bênção para as almas estar sob a proteção de um santo cujo nome faz com que os demônios tremam e fujam. Beato Bartolo Longo. Pronuncie frequentemente com grande confiança os nomes de Jesus, Maria e José. Seus nomes trazem paz, amor, saúde, bênçãos, majestade, glória, admiração, alegria, felicidade e veneração. Seus santos nomes são uma bênção para os anjos e os homens e um terror para os demônios. Os cristãos devem sempre ter os nomes de Jesus, Maria e José nos corações e nos lábios. Beato Bartolo Longo. A vida do Beato Bartolo Longo nos dá mais provas de que as glórias de São José são inumeráveis e de que o demônio se aterroriza por todas elas. A paternidade de São José aterroriza o demônio. A humildade de São José aterroriza o demônio. A caridade de São José aterroriza o demônio. A pobreza de São José aterroriza o demônio. A pureza de São José aterroriza o demônio. A obediência de São José aterroriza o demônio. O silêncio de São José aterroriza o demônio. O sofrimento de São José aterroriza o demônio. A oração de São José aterroriza o demônio. O nome de São José aterroriza o demônio. O sono de São José aterroriza o demônio. Dessas glórias, duas em particular precisam ser destacadas nos dias de hoje. A paternidade de São José
e a pureza de São José. Elas precisam ser enfatizadas porque todos os homens, leigos e clérigos, precisam perceber o poder que a paternidade e a pureza têm sobre as forças das trevas. Toda paternidade é uma ameaça a Satanás. Por séculos, o demônio desfrutou da realidade de que pouquíssimos cristãos rezavam a São José e recorriam à sua intercessão paternal. Hoje, Deus quer tornar a paternidade conhecida e imitada pelo mundo. Isso apavora Satanás. O demônio sabe o que a intercessão de São José é capaz de fazer. Se os homens se parecerem com São José, o reino de Satanás será destruído. Satanás também odeia a maternidade, claro, e desdenha e teme a Virgem Maria de maneira especial. As mulheres são as portadoras da vida e o demônio odeia a vida. Satanás odeia a paternidade por causa do poder inerente a toda paternidade. Toda paternidade tem sua origem em Deus e encontra seu modelo terreno em São José. Toda paternidade tem o poder de combater o mal. Lúcifer tem medo da paternidade de São José mais do que a qualquer outra paternidade das criaturas, porque sabe que não há pessoa criada com maior participação na paternidade de Deus do que São José. O demônio fica furioso com o fato de Deus ter se humilhado para fazer-se homem e ter se submetido ao 4º mandamento. Honra teu pai e tua mãe. Êxodo capítulo 20, versículo 12. Ao tomar a natureza humana, a segunda pessoa da Santíssima Trindade escolheu uma vida de submissão, de obediência e de honra a mortais. Satanás é incapaz de compreender o fato de que o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores tenha obedecido ao 4º mandamento e se submetido à autoridade de São José na terra. Deus rebaixou-se para obedecer e servir a criaturas feitas de pó. A obediência filial de Jesus a São José provoca apenas desdém no demônio. A paternidade de São José é poderosa. O demônio odeia que Jesus e Maria tenham obedecido às instruções amorosas de São José. Agora no céu, o poder de intercessão de São José representa uma grave ameaça aos ardis do demônio, e o demônio sabe disso. O Pai Eterno compartilha com São José a autoridade que possui sobre o Verbo encarnado, assim como Deus compartilhou com Adão sua autoridade sobre as criaturas. Beato Guilherme José Chaminade. Na Sagrada Família, ele, São José, representava o Pai Celeste. Beato Tiago Alberione. Os 2 maiores personagens que viveram nessa terra subjeitavam-se a ele, São José, Santa Madalena Sofia Bará. São José foi chamado por Deus para servir a pessoa e a missão de Jesus diretamente, mediante o exercício de sua paternidade. São João Paulo II. No lar de Nazaré, as instruções de São José eram semelhantes a ordens paternas. No céu, Jesus continua ouvindo esse Pai virginal, porque os desejos de São José estão sempre de acordo com a santíssima vontade de Deus. Satanás fica aterrorizado por José continuar a exercer sua influência paterna no céu, por meio da sua intercessão extraordinária junto ao Filho de Deus. O demônio odeia Deus Pai e todo reflexo de sua paternidade. Esse ódio incita o demônio a destruir a paternidade em todos os homens, tanto leigos como sacerdotes. Sem dúvida, o demônio tem um medo enorme de papas zelosos, de padres santos e do sangue dos mártires, mas também teme tremendamente leigos que tomam São José como modelo para sua paternidade. A última coisa que o diabo quer é homens que sejam imagens de São José, aumentando a presença do santo patriarca no mundo. Se um homem se deixa ser uma imagem de São José, imitando-lhe as virtudes, os ataques de Satanás contra a família, a igreja doméstica, e o corpo místico de Cristo, a igreja, perdem sua força. Quando leigos, padres e bispos tomarem São José por modelo de sua autoridade paterna, a igreja vivenciará vitórias tremendas sobre o mal. A amável e misericordiosa paternidade de São José serve de modelo para todos os homens, ensinando-lhes a usar adequadamente a autoridade paterna e a cooperar com Jesus e Maria para a salvação do mundo. São José não foi apenas destinado a servir de alívio à Mãe de Deus, que tantas tribulações teve na terra, nem era apenas um arrimo de Jesus Cristo, mas estava destinado também a cooperar, de certa forma, com a redenção do mundo. Santo Afonso Maria de Ligório. A pureza de São José também aterroriza Satanás.
É uma tragédia que a maior parte das obras de arte com São José o representam como um ancião. Infelizmente, às vezes, ele é até retratado como um homem delicado e efeminado. Essas imagens estão longe da verdade sobre o tipo de homem que São José é. São José é um matador de dragões. Seu lírio não é a bengala de um velho, é a lança de um cavaleiro. Raros são os artistas que retrataram o lírio de São José como uma arma afiada que perfura o dragão serpente. A igreja precisa hoje de imagens que representem São José como um matador de dragões. Ele trabalhava com ferramentas viris, cortava madeira e manejava um machado afiado. É dessas imagens que as casas e igrejas precisam para transmitir a verdadeira masculinidade de São José. A pureza de São José é uma arma contra a imundície e as perversões do demônio. Satanás é uma criatura imunda, perversa e pornográfica. A pureza lhe causa repulsa, fere-o. O pecado número 1 entre os homens nos dias de hoje é a impureza. É uma praga espiritual que destrói as mentes e os corações dos homens em escala global. Essa praga traz consigo a pornografia, os atos imorais solitários, os atos e estilos de vida homossexuais, a pedofilia, a coabitação, a contracepção e o aborto. Esses pecados deixam os homens sem força e espiritualmente impotentes. Homens impuros não têm força. Não são uma ameaça ao demônio, porque são espiritualmente impotentes. Isso explica o fato de tantos homens hoje não terem força para lutar contra o mal. O demônio não teme muitos homens hoje. Satanás não tem nada a temer de um homem que escolheu livremente deixar os demônios entrarem em sua vida por meio da luxúria, da pornografia, dos desejos imorais e de todas as outras formas de perversão. Um coração imundo cega uma pessoa para o semblante de Deus. Se os homens querem ver Deus e ter poder sobre as trevas, devem lutar para ter um coração casto e amoroso como São José. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Mateus capítulo 5, versículo 8. São José vê o rosto de Deus e tem um poder sobre o mal, porque é puro. Na terra, ele contemplou o rosto de Jesus por décadas. No céu, contempla o semblante divino para sempre. A luminosidade do rosto de São José cega os demônios do inferno. A igreja e o mundo precisam de homens que sejam o terror dos demônios. Isso só acontecerá quando os homens imitarem a pureza de São José. Se o fizerem, o mundo será renovado. Se os padres e bispos fizerem isso, a igreja será renovada. Quando padres e bispos tiverem corações puros, que reflitam o espírito cavaleiresco e a pureza guerreira de São José, as paróquias voltarão a encher-se de gente zelosa pelas coisas de Deus. Quando os bispos imitarem a pureza, o zelo e a paternidade de São José, a humanidade voltará a enxergar na igreja a bússola moral do mundo. Todos os homens podem tornar-se terrores dos demônios se imitarem a São José. Valente e forte é o homem que, como São José, persevera na humildade, vencerá ao mesmo tempo o demônio e o mundo que está repleto de ambição, vaidade e orgulho. São Francisco de Sales. Homens que querem ser puros rezam. Sem oração, ninguém, homem ou mulher, é capaz de ser puro. O Papa Leão XIII compreendia isso muito bem. Ao final do século XIX, Satanás lançou sobre o mundo um dilúvio de imundície, falta de modéstia e impureza. O Papa Leão XIII desejava combater esse ataque e fundiu duas das maiores armas espirituais de que a Igreja dispõe em seu arsenal, o Rosário e São José. Esse Papa profético pediu que a seguinte oração a São José fosse rezada ao fim do Rosário, no mês de outubro. A vós, São José, recorremos em nossa tribulação, e depois de ter implorado o auxílio de vossa Santíssima Esposa, cheios de confiança, solicitamos o vosso patrocínio. Por esse laço sagrado de caridade, que uniu a Virgem Imaculada, Mãe de Deus, pelo amor paternal que tivestes ao menino Jesus, ardentemente vos suplicamos que lanceis um olhar benigno para a herança que Jesus conquistou com seu sangue e nos socorrais em nossas necessidades com o vosso auxílio e poder. Protegei ao guarda providente da divina família, a raça eleita de Jesus Cristo. Afastai para longe de nós, ó Pai amantíssimo, a peste do erro e do vício. Assisti-nos do lado do alto do céu, ó nosso fortíssimo sustentáculo, na luta contra o poder das trevas. Assim como outrora
salvastes da morte a vida do menino Jesus. Assim também, defendei agora a Santa Igreja de Deus contra as ciladas de seus inimigos e contra toda adversidade. Amparai a cada um de nós com o vosso constante patrocínio, a fim de que, a vosso exemplo e sustentados com vosso auxílio, possamos viver virtuosamente, morrer piedosamente e obter no céu a eterna bem-aventurança. Assim seja. A Igreja precisa invocar constantemente o auxílio de São José para vencer o demônio. São José é mais poderoso no céu do que era na terra. É verdade que outros santos gozam de grande poder no céu, mas pedem como criados, não dão ordens como mestres. São José, a cuja autoridade Jesus sujeitou-se na terra, obtém o que deseja do seu filho nutrício, Rei do céu. São Tomás de Aquino. O que Jesus negaria a São José, que nunca lhe negou nada durante sua vida mortal na terra? Santo Agostinho. O Senhor quer que entendamos que, assim como está sujeito a São José na terra, pois como detinha o título de pai, sendo o tutor do Senhor, José podia dar ordens à criança. Também no céu faz o que quer que ele ordene. Santa Teresa d'Ávila. Uma vez que na Escritura está escrito que Deus fará a vontade daqueles que o temem, como recusará fazer a vontade de São José, que o alimentou por tanto tempo com o suor de seu rosto? Santo Ambrósio. Devemos ter a convicção que, em consideração aos seus grandes méritos, Deus não vai negar a São José qualquer graça que ele peça em favor daqueles que o honram. Santo Afonso de Ligório. Sempre que o favor divino escolhe alguém para uma graça especial, uma posição elevada, dota o escolhido com todos os dons necessários para ele e para sua tarefa. É o que se verifica de maneira preeminente em São José, pai nutrício de Jesus Cristo e verdadeiro esposo da Rainha do Céu e Senhora dos Anjos. Ele foi escolhido pelo Pai como pai adotivo fiel e guardião dos seus principais tesouros, a saber, seu filho e sua esposa. Se o comparamos com a Igreja de Cristo inteira, não é ele esse homem eleito e único por meio do qual e sob o qual Cristo foi trazido ao mundo com a ordem e a honra devidas? Se, pois, toda a Santa Igreja tem uma dívida para com a Virgem Maria, porque por meio dela tornou-se digna de receber Cristo, depois de Maria, a Igreja tem uma dívida de gratidão e veneração singular para com ele, pois ele é a chave do Antigo Testamento, em que a dignidade dos patriarcas e dos profetas alcançam o fruto prometido. Não há dúvida de que Cristo no céu não negou a José essa familiaridade, essa reverência e essa dignidade elevada que lhe ofereceu, como um filho a um pai, quando viveu entre os homens. Antes, ele a aumentou e a aperfeiçoou. São Bernardino de Sena. Com o amor e a generosidade com que guardou Jesus, São José guardará também a tua alma. E como o defendeu de Herodes, também defenderá a tua alma do mais feroz dos Herodes, o demônio. Todo o cuidado que o patriarca São José tem por Jesus, tem também por ti, e sempre te ajudará com seu patrocínio. Liberta-te-á da perseguição do perverso e soberbo Herodes, e não permitirá que teu coração se afaste de Jesus. Ide a José. Vai a José com extrema confiança, porque não me recordo de ter perdido alguma coisa a São José, sem a ter obtido prontamente. São Pio de Pietrelcina. Teu nome, José, é a alegria do céu, a honra da terra e o conforto dos mortais. Teu nome revigora os fracos, conforta os aflitos, cura os doentes, amolece os corações endurecidos, ajuda-nos na tentação, liberta-nos na armadilha do diabo, obtém toda a graça e partilha o poder dos santos nomes de Jesus e Maria. Beato Bartolo Longo. São José, terror dos demônios, rogai por nós.